Olá, meus amados e queridos irmãos, estou chegando mais uma vez. Nós estamos completando hoje 8 dias de propósito de jejum e oração e leitura do livro de Apocalipse. Nós começamos dia 2 de outubro e hoje está completando 8 dias, né? E hoje estou chegando, né, para poder compartilhar com os amados irmãos o capítulo de número 4 e o capítulo de número 5 do livro da Revelação, a saber, o livro de Apocalipse, capítulo 4 de Apocalipse. Então nós vamos compartilhar com os irmãos hoje o capítulo 4, né? Vamos falar sobre o trono de Deus. Então, capítulo 4, versículo de número 1, está escrito assim: Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas deve acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que o trono estava posto no céu, assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante de pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. E ao redor do trono havia 24 anciões, e via sentados, eu vou repetir o versículo 4, ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre o trono 24 anciões, vestidos de veste branca, e tinha sobre a sua cabeça coroa de ouro, e do trono saía relâmpagos e trovões, e a voz diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por destra. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal era semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E quatro animais tinha cada um pé de 6 asas ao redor do trono, e estava cheio de olhos, e não descansava nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça aos que estavam sentados sobre o trono, ao que vive para todo sempre, e os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adorava o que vive para todo sempre, e lançava as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és o Senhor de receber a glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, por tua vontade são e foram criadas. Então o capítulo de número 4, o que está acontecendo no capítulo de número 4 de Apocalipse? Quando ele encerra o capítulo de número 3, o capítulo 2 e o capítulo 3 é só escrevendo para as igrejas da Ásia, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmina, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sarda, a igreja de Filadélfia, Laodiceia. Ele encerra o capítulo 4, o capítulo 3, falando sobre essas 7 igrejas da Ásia, e inicia-se o capítulo 4. Quando ele inicia o capítulo 4, ele tem a visão do céu, ele vê uma porta no céu, e ali o Senhor chama ele ouve aquela voz, a voz que ele ouviu no começo lá, no capítulo 1 de Apocalipse. E a voz era como de muitas águas. Em algumas versões ele fala como a voz de muitas águas, em outras ele diz como voz de trombeta. Então é a voz do Senhor. O Senhor chama ele vê uma porta no céu, e quando ele vê essa porta no céu, ele sobe.
E já no versículo de número 2, ele diz assim: logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre ele. Logo ele foi arrebatado. Sabemos que João foi arrebatado em Espírito, ele estava preso na ilha de Pátmos, ele foi arrebatado até o céu. Quando ele chega no céu, a primeira coisa que ele vê é um trono, né? E um ser sentado sobre esse trono. Não tenho dúvida, né? Como 2 mais 2 é 4, que esse ser sentado no trono é o próprio Yahvé, o próprio Deus Todo-Poderoso. No versículo de número 2. No versículo 3, ele diz assim: o que estava sentado era de aparência semelhante à pedra de jaspe sardônico, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. Então o versículo 3 já começa a ter a revelação que aquele que estava sentado não tem como descrever. A única forma que o João teve como para relatar, para que pudéssemos entender, o versículo 3, ele diz: o que estava sentado era aparência semelhante à pedra de jaspe sardônica, e o arco celestial estava ao redor. Lembra daquele arco celestial, aquele arco que aparece nas nuvens quando está chovendo? E apareceu muito na época de Noé, na época do dilúvio lá, após o dilúvio, aquele arco que apareceu, significa um pacto que Deus fez com Noé e com a terra, com o mundo, que nunca mais ia terminar o mundo em dilúvio, né, daquela forma. Então, aqui João já vê o ser que estava sentado, Deus sentado no seu trono, o arco estava sobre o seu trono, o seu aspecto era como uma pedra de jaspe, como uma pedra de sardônica, como a semelhança de esmeralda que estava sobre o trono de Deus. O versículo 4, ao redor do trono havia 24, ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os 24 anciões, vestido de veste branca, e tinha sobre a sua cabeça coroas de ouro. Aqui no versículo 4, ele vê 24 tronos e 24 anciões que estão sentados naqueles 24 tronos. Aqui, a maioria dos teólogos aqui, dos intérpretes da Bíblia, os eruditos, chega a uma conclusão que esses 24 anciões são 12 representando as 12 tribos de Israel e 12 representando os apóstolos de Cristo. Ou seja, são 24 anciões, 12 representa todo o Antigo Testamento e 12 representa todo o Novo Testamento. Então abrange tanto desde o começo lá, no início de Adão, até nos dias de hoje. Então os 12 representam o Antigo Testamento e 12 representam o Novo Testamento. O versículo 5: e do trono saía relâmpago e trovões, e vozes diante do trono ardia-se 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 espíritos. Eu já até falei em outro vídeo, que não é que Deus tem 7 espíritos. 7 espíritos aqui fala, o número 7 fala da perfeição, da plenitude de Deus. Isso aqui está muito explícito lá em Isaías, capítulo de número 60 de Isaías, né? Fala sobre essa situação, capítulo 11 de Isaías. 60 não tem nada a ver, o capítulo 11 de Isaías fala que ia descer sobre Jesus o Espírito da graça, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento. Então, fala 7 manifestações de Deus. Então, o número 7 é a perfeição. Então, não é que ele tem 7 espíritos. Aqui as 7 lâmpadas também nos faz lembrar do candelabros também, que ficava lá na época do tabernáculo, e tinha 7 pontas, que era a lâmpada que iluminava o tabernáculo. Então, 7 é o número da perfeição. Versículo 6 diz assim: havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por dentro. Isso aqui também é interessante porque ele começa a revelar o versículo 6, que é um mar de vidro.